Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos da Bíblia, de 2 Samuel, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9, 2 Samuel. Aqui no capítulo 7, nós vamos ver a promessa de Deus a Davi. O capítulo 7 começa dizendo assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, quando a gente lê esse texto, e você que está lendo a Bíblia toda, você entendeu. Para Davi chegar nesse ponto aqui, foi uma caminhada muito longa. Foi uma caminhada muito sofrida. Foi uma caminhada de muitas guerras, muitas batalhas. Mas agora, ele está no seu palácio e Deus deu a ele descanso. Aqui é o momento que Davi, ele tem um desejo de fazer uma casa para Deus. Eu gosto muito desse texto porque você vai encontrar aqui o verso Natã, o verso 3, onde Natã, o profeta, ele vai dizer a Davi, diante desse sonho de Davi. Davi diz: eu quero construir uma casa para Deus. Olha o que Natã diz. Respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Natã está dando uma resposta para Davi em cima de tudo que ele viu. Ele viu o cuidado de Deus, o livramento de Deus. Ele viu que Davi está andando segundo a vontade de Deus. Então Davi, quando fala de um projeto tão lindo, ele apressadamente diz: Deus é com você. Mas olha o verso 4. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles: a quem ordenei que pastoreasse Israel? O meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei da pastagem, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou. Eliminei todos seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lá e não mais sejam incomodados. Aí o verso diz assim, ó, verso número 12. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, aí uma pausa, lá em Atos, Lucas vai escrever: quando Davi cumpriu o seu propósito na sua geração, ele morreu. E aí o que Deus está dizendo: você descansará com seus antepassados. Escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Interessante que Natã diz assim: pode ir, Davi, Deus é com você. Aí Deus fala com Natã: não, vai lá e diga a Davi: eu escolhi ele para ser chefe, para ser príncipe, para ser rei sobre o meu povo. Ele não vai construir a casa, mas o filho dele vai construir. Isso me ensina, porque muitas vezes as pessoas acham que só pelo fato de Deus estar abençoando ela em uma área, que ela está autorizada a fluir em todas as áreas. Não, meu irmão. Nós precisamos entender que eu vou fluir, você vai fluir naquilo que Deus nos chamou. E aí vamos ver do verso 18 até o verso 29. A oração de gratidão e adoração a Davi, em resposta à promessa de Deus. Qual promessa? Que Deus estabeleceria uma aliança com Davi e com a sua descendência. E aí vamos para o capítulo 8. Capítulo 8 fala das vitórias de Davi. Capítulo 8 é muito interessante, porque ele fala dessas vitórias militares de Davi, do verso 1 ao verso 14. A Bíblia vai falar das vitórias de Davi militares sobre os filisteus, presta atenção, filisteus, moabitas, arameus, edomitas e amonitas. Mostra a expansão do reino e o fortalecimento do reino de Davi. Se você comparar bem, você vai perceber que aquelas terras que Josué não conquistou, Davi está conquistando agora. Davi está avançando. Ele vai ampliar o reino de Israel. E do verso 15 ao verso 18, do capítulo 8, nós encontramos a descrição dos oficiais do rei de Davi. Então, Davi reinou sobre todo Israel, verso 15, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do seu exército. Josafá, filho de Eliúde, era o
arquivista real, Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zadok, a família de Zadok vai assumir o lugar do sacerdócio de Eli e os seus filhos. Quando Samuel disse que outros sacerdotes tomariam o lugar dele, Zadok. A Bíblia vai falar de Zadok lá na frente, e eu vou te lembrar disso aqui. Aí chegamos ao capítulo 9. Capítulo 9 é muito lindo, porque você lembra da aliança de Davi com Jonatas? Uma aliança que não era só entre os dois, mas que alcançaria a descendência deles. E aí no capítulo 9, nós encontramos a bondade de Davi com Mefibosete. Mefibosete, que era filho de Jonatas. Mefibosete, um menino perfeito, mas quando a babá dele recebe a notícia que Jonatas e Saul haviam morto, ela no desespero deixa ele cair e ele se torna aleijado de ambos os pés. Aqui do verso 1 ao verso 3, Davi vai buscar alguém da casa de Saul para honrar, por causa da amizade com Jonatas, e encontra Mefibosete, filho de Jonatas, a quem ele vai restituir as terras de Saul e acolhe a sua mesa. Mefibosete agora vai assentar à mesa de Davi, a mesa do rei, por causa da aliança que ele tinha com Jonatas. Você observa o coração de Davi? Davi poderia ter esquecido da aliança que ele fez. Mas, meu irmão, quando nós temos caráter, quando nós caminhamos de forma assim que agrada a Deus, aquilo que nós prometemos, nós vamos cumprir. A palavra nossa tem que ser sim, sim, sim ou não, não. O que passar disso, a Bíblia diz, é do maligno. O que o capítulo 9 me ensina, para a gente terminar e deixar esse ensino no seu coração? Eu vejo a generosidade e a lealdade de Davi. Generosidade com a descendência de Jonathan, lealdade a um juramento, a um compromisso, a um voto, que ele fez uma aliança com Jonatas e agora ele vai cumprir essa palavra. Eu posso te mostrar aqui também a graça de Deus se revelando através da vida de Mefibosete. Ele próprio vai dizer para o rei Davi: quem sou eu, um cão morto, para o Senhor se importar? E Davi vai se importar, porque ali é a expressão da graça de Deus acolhendo alguém como Mefibosete, assim como a graça de Deus nos acolheu, apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Quero abençoar a sua vida. Vamos juntos, não desanima, nós vamos ler a Bíblia toda juntos e vamos entender um pouco mais das Escrituras. Deus abençoe você. Até amanhã, onde nós vamos estudar mais 3 capítulos juntos. Deus te abençoe.